tudo bem? Começamos agora o Conversando o Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 15. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Reencarnação, itens 1 a 4, ressurreição e reencarnação. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavilho, agradecemos a presença do Ney, da Michele, da Ana e do Josimar. Convidamos nosso amigo Josimar para fazer a prece inicial. Então vamos, nesse momento, serenando nossas emoções, buscando nossa conexão com os nossos irmãos de luz, agradecendo esse momento pela permissão, pela concessão de Jesus, que nos uniu nesse momento e nos assiste com sua energia e nos acompanha através de seus mensageiros de luz. Agradecemos pelos momentos que temos superado. Também agradecemos pelos tropeços que temos tido durante nossa caminhada e que nós tenhamos humildade suficiente para aprender com esses tropeços. Agradecemos também aos nossos irmãos de luz e pedimos que estejam conosco, que nos intuam com bons pensamentos e boas reflexões para os nossos estudos dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Explique ressurreição e reencarnação. Bem, a ressurreição e reencarnação, é isso? A ressurreição, como ela é pregada, né? Ela é acreditada hoje em dia, seria a ressurreição da carne, né? Seria a reconstrução do corpo que já entrou em decomposição, que já se decompôs. É isso? Essa é a forma que foi entendida, compreendido as mensagens que nos foi transmitida através da Bíblia, né? Dessa forma que ela é compreendida. Porém, a própria ciência, né? Como sempre, firme nos seus estudos, nos seus princípios e pesquisas, e até mesmo a nossa compreensão como leigo pode contestar essa proposição, né? Porque como depois de decomposto o corpo, como esse mesmo corpo físico poderá se reconstituir, né? Uma vez que os elementos que o compõem foram, como eu diria, foram quebrados, né? As substâncias foram quebradas e reconstruíram outros elementos, né? Outros corpos, outros seres, plantas, e até retornando ao ciclo da vida, né? Ao ciclo natural da construção divina. Então, para que esse corpo se reconstitua, haveria que quebrar toda essa ordem para que esses corpos fossem reconstituídos pelos mesmos elementos que o compuseram em dado momento. Então, a ressurreição da carne, ela, nesses termos, ela se mostra pouco
provável, né? Ou praticamente impossível. Enquanto que a reencarnação, que é o retorno do espírito à vida, né? À vida corpórea, mas em outro corpo, né? Essa sim até mesmo pode comprovar e atestar a justiça divina, né? Porque como poderíamos compreender a justiça divina sem compreender a reencarnação? Como justificar crianças, né, que nascem com má formação, né? Seres que nascem até desprovidos de alguns órgãos, né? E até mesmo de capacidade de raciocínio. Aonde estaria a justiça divina nesse momento se nós não compreendermos a reencarnação? Então, a ressurreição, na verdade, ela se confirma mais no plano espiritual, quando o espírito, né, quando o desencarnante, né, o desencarnado retorna à pátria espiritual, ele retoma a vida que antes ele vivia por lá, não é isso? Então, a gente pode compreender que a reencarnação, ou a ressurreição, na verdade, ela ficaria bem mais compreendida ao invés de ser a ressurreição da carne, mas sim a ressurreição do espírito. Obrigada, Josimar. Quais os limites da encarnação? Pois bem, primeiro vamos relembrar um ensinamento da doutrina espírita. Ela nos diz que o homem é constituído de alma, espírito encarnado, perispírito, corpo, que envolve tanto o espírito encarnado como o desencarnado, e corpo físico. A encarnação é uma oportunidade dada pela lei divina para que cada espírito evolua e se depure. Pois bem, mas há um limite para a encarnação. Para que possamos compreender melhor, vamos ver que a encarnação ela significa nascer em um corpo de carne e viver a vida no corpo físico sem referência ao número de vezes. E a reencarnação significa a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. São as existências corporais sucessivas e referem-se ao número de vezes das encarnações. Pois bem, a resposta obtida através de São Luís é um pouco subjetiva e quase despercebida, mas traz uma lucidez incrível. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Recordemos aqui que o homem é constituído de alma, espírito encarnado, perispírito, corpo, que envolve o espírito encarnado e desencarnado, e o corpo físico. Sabemos todos nós que o ser inteligente independe da matéria, ele precisa da matéria para manifestar-se e de um instrumento apropriado para isso. E Kardec denominou de perispírito.
À medida que o espírito vai evoluindo, seu perispírito também vai se alterando, diminuindo a materialidade, de forma que, ao atingir o grau de espírito puro, aí, então, o perispírito perde toda a materialidade, confundindo-se com o espírito, que então se manifesta envolto de uma luz, ou mesmo como uma luz. Pois bem, os mundos são sempre adequados ao adiantamento dos seus habitantes, evoluindo também na dependência e na evolução dos mesmos. Pois bem, nessa consideração, São Luís vê o espírito ainda em evolução como encarnado, ou seu envoltório semimaterial, e vai se desmaterializando justamente com o seu desenvolvimento, com o desenvolvimento do espírito. Compreende-se, pois, que ninguém poderá chegar ao fim das encarnações terrenas enquanto não houver alcançado o mais alto nível de integridade e está sempre disposto a contribuir para o bem geral, como a justiça, dignidade, lealdade, pois o espírito só se liberta da encarnação em mundos inferiores quando atinge uma evolução que lhe permite viver em mundos superiores, quando não tem mais nada a aprender com as experiências que os mundos inferiores o proporcionam. Libertar-se, meus irmãos, dessa necessidade é o limite das encarnações, que depende apenas do próprio espírito, e coloca o seu recipiente de das orações, dos trabalhos, em frente para ajudar os irmãos. Tudo isso ele que lhe traz, que vai lhe dando as condições de você trabalhar o espírito com essas virtudes. E isso facilita justamente a sua depuração e a sua melhora, e por isso que a encarnação não tem limites. Nós retornaremos aqui quantas vezes forem necessárias. Gratidão. Obrigada, Ney. Qual a necessidade da encarnação? Então, todos nós fomos criados em espíritos simples e ignorantes. Eu sempre começo com essa frase que eu acho interessante. E a encarnação é uma chance, é uma oportunidade de entendermos a justiça divina. Uma só existência não seria o bastante para o nosso aprendizado e o nosso crescimento. A conduta moral ensinada por Jesus é o nosso guia. Se a seguirmos, diminuiremos o número de nossas encarnações. Em Mateus 5, 25, cita o seguinte: apressa-te em pagar o que deves a teu irmão enquanto estás aqui. Imagina se nós tivéssemos de pagar todas as nossas dívidas de uma só vez. O retorno à vida material é uma dádiva concedida por Deus para que possamos pagar todos os nossos débitos em suaves prestações. É impossível precisar o número de encarnações que nós já tivemos e quantas nós ainda vamos precisar ter. Mas sempre trazemos e levamos conosco tudo aquilo que nós aprendemos. Os povos de antigamente já tinham conhecimento sobre a reencarnação. Isso não é criação do Espiritismo, não é nada de novo. O Espiritismo somente veio para esclarecer esse fato. E como citei no início que fomos criados simples e ignorantes, Deus nos concede a misericórdia de estudarmos para crescer e evoluir.
E a Terra é uma grande escola, uma verdadeira oficina de trabalho. E é por isso que aqui estamos e repetimos várias vezes. É isso. Obrigada, Ana. Os judeus conheciam a reencarnação? Quanto tempo pode levar um espírito para reencarnar? Vamos lá. Os judeus da época de Jesus, eles acreditavam na reencarnação, sob o nome de ressurreição, mas eles não tinham uma ideia muito clara sobre isso, né? Faltava para eles a compreensão sobre a alma, a ligação com o corpo. Os judeus da época, eles eram mais imediatistas, eles acreditavam que as recompensas e as punições vinham de Deus naquele momento ali na Terra. Então, se eles eram prósperos, era a bênção de Deus. Se eles estavam sofrendo por alguma coisa, era o castigo de Deus. Então, isso não era muito claro para eles. E eu não tenho a fonte histórica para dizer, e nem consigo dizer se é real, mas eu já escutei e li algumas vezes que o termo ressurreição, reencarnação, foi abolido, né, a reencarnação, porque uma rainha, por volta do ano 500, mais ou menos, ela não aceitava a ideia de, numa encarnação, ser uma rainha e na próxima ela vir com algo menos que isso, que seria humilhante. Então, ela fez pedido ao líder religioso, né, da época, e a expressão foi mudada. A reencarnação deixou de ser considerada, né, da forma como nós espíritas vemos, e sim a ressurreição. E o tempo que uma encarnação, o tempo que nós podemos demorar para reencarnar, não existe um tempo preciso, né? Deus não apressa a nossa encarnação, é o que ensina o Espiritismo. Vai chegar um momento que a gente vai sentir a necessidade de retornar à Terra, né, para resgatar nossos débitos. Então, a gente vai com certeza pedir lá ao nosso mentor para me deixa voltar, por favor, eu aprendi, né? E vão ter aquelas situações também que o espírito não está pronto, que ele precisa realmente ficar na erraticidade para aprender, para estudar, se aprimorar, preparar-se para a reencarnação novamente. Então, vai depender realmente de cada espírito. Alguns levam menos tempo, alguns levam anos, outros levam milênios para reencarnar. Há um tempo atrás, se eu salvo engano, na década de 60, 50, mais ou menos, eu não tenho certeza, mas Hernani Guimarães Andrade e depois Richard Simonetti, o Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo dos Espíritos, eles citam mais ou menos em torno de 250 anos. Esse foi um cálculo matemático que eles fizeram com base no número de habitantes do planeta. Mas é matemática, então esse número pode variar para mais ou para menos, vai realmente depender da nossa necessidade de evolução, da nossa capacidade de reencarnar. E a gente tem que pensar o seguinte: um espírito que acabou de desencarnar hoje, ele precisa de um tempo, mesmo que seja mínimo, para reencarnar novamente num novo espírito, num novo corpo, porque o momento da gestação é o momento que esse espírito está se adequando à vida novamente, então ele precisa de um tempo lá na erraticidade que a gente, né, não pode mensurar, porque nós não estamos no planejamento, né, reencarnatório de cada indivíduo, mas é basicamente isso, cada um vai ter o seu tempo e vai voltar quantas vezes forem necessárias, assim como disseram os nossos irmãos anteriormente. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Michele. Obrigada pela colaboração de todos no nosso estudo da noite. Pedimos para o nosso amigo Ney fazer nossa prece de encerramento.
Agradecidos estamos, Mestre amado Jesus, por mais uma oportunidade de esclarecimento, de troca de ideias a respeito do capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que a tua paz possa envolver a todos nós, os presentes e os que não puderam estar conosco nessa noite, principalmente nosso companheiro Clóvis, que é a espiritualidade amiga, todos os médicos do universo, doutor Bezerra de Menezes, André Luiz, o visite e derrame sobre ele a cura para o seu pronto restabelecimento. Mestre amado Jesus, envolva a toda a humanidade, a cada um, Pai, equilibrando os seus pensamentos e sentimentos. Senhor, abençoa também todos os nossos esforços de lhe servir, sustenta em nossas tarefas, envolve-nos, enfim, Senhor, que a tua luz e teu amor, e que possamos, em teu nome, em nome de Deus, em nome do Pai de infinita misericórdia, encerrar as nossas atividades desta noite. Que assim seja, Senhor. Gratidão. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus. Gratidão.